Às vezes eu gosto de brincar e eu pergunto para a pessoa assim: quem tem mais músculos, eu ou o Arnold Schwarzenegger? Aí a pessoa fala que o Arnold tem mais músculos que eu. Claro, você vê aquele cara tudo mesmo mais velho que eu, todo musculoso ainda, né? E toda aquela vida que ele levou de muito exercício, alimentação rigorosa, etc. Bom, enfim. E a minha resposta é não. Nós temos os mesmos músculos, só que ele desenvolveu e eu não. Ele se exercitou para desenvolver esses músculos e eu não. Eu fiz também musculação, mas dentro da minha esfera, dos meus limites, né? Eu não fui um atleta. Então, quando o Arnold malhou, não veio um músculo de fora e entrou no corpo dele. Tá entendendo? Então, quando eu dou aula de inglês, eu já ouvi isso aí, tenho visto pessoas na internet falando isso, é um absurdo, né? Mas tem gente que acha assim, olha, esse bebê, ele vai falar português porque o pai dele é brasileiro e a mãe dele é brasileira. Então o cérebro dele vai falar português. Nossa, isso é um absurdo, né? Mas tem gente que acredita que é assim, e não é, tá? Não é. O bebê vai falar a língua que ele ouvir. Se ele tiver nascido num país, na Inglaterra, e for filho de brasileiros, ele vai falar inglês porque ele ouviu o pessoal falando inglês e o cérebro dele está ali recebendo informação. Bom, eu queria falar um pouquinho, rápido, sobre Gênesis 1:26, quando Deus, o Pai, Deus, o Filho, conversando, diz: vamos fazer o homem do jeito que a gente é, a nossa semelhança e a nossa imagem. Então, os atributos de Deus, vamos falar um pouquinho sobre isso, os atributos de Deus foram colocados dentro do homem. E eles estão entre nós, dentro de nós até hoje. Então, a fé, por exemplo, vou pegar o aspecto da fé. A fé, por exemplo, ela não vem lá de fora e entra em nós e fica assim meio que arbitrário, ou então ela sai de nós, né? Então, os atributos de Deus, vou falar, a sua maioria, estão dentro do nosso cérebro, estão registrados no nosso cérebro, são sentidos, desenvolvidos dentro do nosso cérebro. Então, a fé, ela está lá, dentro do ímpio, dentro do justo. Quem vai querer desenvolvê-la? Quem é que vai buscar em Deus para que essa fé cresça, fique robusta? Aí cada um decide. Se uma pessoa tem mais fé do que outra, é porque ela foi atrás disso. Ela foi atrás, através de exercícios, desenvolver a fé, desenvolver o amor, desenvolver a paciência, entre outras coisas. Ok? Somos afetados por coisas exteriores? Também, claro que somos. Mas não podemos ter uma desculpa ao ponto de dizer: Deus deu mais fé para aquela pessoa do que para aquela outra, né? Como se isso fosse uma forma de Deus favorecer alguns e prejudicar outros. Deus jamais faz isso. Deus jamais faz algo para prejudicar o ser humano. Veja, nós somos a família de Deus, não esqueça. Cristo está torcendo para a nossa salvação, não para a nossa perdição. Quando Cristo dá os mandamentos ao homem, ele não fica torcendo para o homem cair em pecado para que ele possa condenar o homem. Veja, a humanidade viveu essa história desde seus princípios e até hoje. Muita gente morre de medo de Deus, falando, ou pensando pelo menos, ou sentindo pelo menos, que Deus dificulta as coisas, que Deus é um Deus exigente a tal ponto de não ter paciência com ela, de ter prazer quando ela cai, Deus ter prazer quando o ímpio morre. Deus tem prazer
quando um terrorista morre. Não, ele não tem prazer. Ele queria que aquela pessoa se arrependesse, mudasse e fosse mais um para o reino dele. Mas isso não aconteceu. Aliás, Deus fica triste quando essa pessoa se perde. Entendeu? Então, a fé está dentro de você. Não fique esperando algo assim, de maneira sobrenatural. A fé já é sobrenatural em si mesma, mas não fique esperando nada fantasioso, né? Anjos tocando trombetas no dia que você recebe a fé, ou que o seu corpo fique chacoalhando a ponto de você demonstrar que está cheio do Espírito e, sabe, assim, talvez até convulsionando, né? Não, não tem nada disso aprovado por Deus. Nada dessas coisas partem de Deus. Jesus nunca ficou assim. Os discípulos nunca ficaram desse jeito. As pessoas com quem Jesus falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, elas nunca ficaram sapateando e gritando, feito doidos. Não. Deus é de equilíbrio, né? Leia 1 Coríntios 14, leia com calma, né? Paulo fala assim, faça-se tudo com decência e com ordem, né? Então ele fala que não haja gritaria entre vós, né? Essas coisas não vêm de Deus, né? Quando a gente vê gente gritando lá, você pode ver que o demônio está sempre associado, né? A gritaria dos endemoniados que eram curados por Cristo, entre outras classes de pessoas que estavam sempre associadas a essas demonstrações. Mas nós temos lá os atributos de Deus dentro de nós e nós precisamos desenvolvê-los. Deus não vai fazer a nossa parte. Deus não vai cultivar os atributos divinos que estão em nós. Deus não vai fazer isso por nós. Ele já deu os atributos. Ele nos dá o poder. Ele nos ensina como cultivar. O que mais queremos? Pense nisso. Decida desenvolver os atributos dentro de você, os atributos de Deus dentro de você, e você vai ser uma pessoa plena, você vai ser uma pessoa bem resolvida, você vai ser uma pessoa salva, você não vai depender de mais nada, que aqueles que não servem a Deus dependem e acabam sempre frustrados no fim do dia. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos chacoalhar esse grupo aqui, está fraco, esse vídeo, esse grupo, né, eu quis dizer, esse canal. Estamos precisando de likes para que o YouTube veja que nosso material é importante, que ajuda pessoas, que cura pessoas, tá ok? E não se esqueça de inscrever no canal, né? Se você ainda não é inscrito, ore pelo nosso trabalho, se possível contribua financeiramente também, para que possamos fazer cada vez um trabalho melhor, mais completo. Nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.